programa de hoje você vai ver muitos gols que aconteceram entre São Lourenço e Jack, 5-5 pelo Campeonato Estadual. Vamos falar também sobre a reunião do Conselho Deliberativo que reprovou as contas de 2025 do Joinville Esporte Clube e também, obviamente, vamos entrar aí num debate, num desabafo, falar sobre a situação do clube e o que vem pela frente do Jack. Tudo isso e muito mais, a rodada da Primeirona e os detalhes do Esporte Joinvilense você confere agora. Chegamos para o programa número 2 do Joinville Esporte e Nada Mais, aqui da TV da Cidade. Dia hoje, dia 18 de junho, dia em que a gente comemora, relembra, sente saudades, não é, Almanac? Dos Sim. 26 anos do título de 2000. O Joinville Esporte Clube é o primeiro campeão do novo milênio do Campeonato Catarinense. Estava pela cidade? Não estava, né? Tu não era daqui ainda, né? Não morava aqui, mas nesse caso a gente está relembrando o último, né, do milênio passado, o último do século passado, que foi o de 2000. Depois o Joinville seria bicampeão. O 2000 não é um... Não, claro, 2000 ainda era um milênio, verdade. estávamos no milênio anterior Eu sempre ainda. falei errado e tu nunca me corrigiu, então. Não, porque 2001 a gente também vence. Então a gente ganha o último e ganha o primeiro. Ganha o último do século e do milênio passado e o primeiro do século e milênio atual. É isso. Joinville também é história e o Almanac está aqui para não nos deixar mentir. Curiosidades como essa você só encontra com o Almanac. A gente vai falar aqui também de muita coisa. A gente vai falar sobre Jack, sobre futsal, sobre Primeirona. Vamos repassar os jogos aí do que vem pela frente. Tem joguinhos regionais também. O Jack Crona vai disputar aí mais uma partida nos joguinhos deste ano, um joguinho regional ainda, e a gente começa pelo futsal, né, Almanac? A gente bota os gols na tela aí de um jogo maluco, mas muito mais... Um jogo movimentado, o Joinville sai vencendo e um jogo acaba em 5-5, né? Muita alteração de placar. Muita alteração de placar e muita chance também no primeiro tempo, né, Almanac? É uma enormidade o quanto esse jogo foi movimentado. A gente vê um Jack muito à frente, né, no seu estilo de jogo, fazendo valer a sua capacidade técnica. É um time claramente superior ao time do São Lourenço, mas o time do São Lourenço, historicamente, sempre complica para nós. É incrível o quanto esse time do São Lourenço consegue fazer jogo duro. E, de novo, né, o futsal catarinense, ele é o mais forte do país, né? No âmbito estadual, eu não vejo nenhum outro campeonato tão forte quanto o nosso. Tem jogadores por aqui que sempre quando você vê de um jogador despontando nacionalmente ou internacionalmente, certamente ele passou pelo estado. E o Jack fez um jogo brigado, um jogo com muitas opções, com muitas chances de ambos os lados. E, de novo, né? Sendo o Joinville que o Davi começa a desenhar e colocar um nome na história do Jack, para mim, o melhor time de futsal que eu já vi. E aí quem ganha é o torcedor joinvilense, né? De podendo aproveitar um grande time em meio a um Jack Campo que não vai bem das pernas. Né? Se tem esse drama no campo, nas quadras a gente sobra, né? Mesmo quando as coisas não dão certo, você vê que é um time que tenta, é um time que não desiste. E eu gosto muito da frase que virou chavão, né, do próprio Davi, tem faixa, tudo. Calma, vai dar certo. Eu sempre penso isso do Jack Campo. Calma, vai dar certo. Os outros times têm um calendário tão apertado quanto do Jack Crona? Eu acho que não. Não porque, aliás, o nosso amigo Marcos, que possa me corrigir, se ele estiver vendo o programa, ele pode deixar nos comentários aí, mas eu acho que não, porque tem muito campeonato, tem Copa LNF, tem Liga Nacional, tem Estadual, tem... que mais? Copa do Brasil. E o calendário do futsal ele é muito apertado, né? Tem muito jogo toda semana, tem muita viagem, a maioria das viagens são de voo rasteiro.
Então, para mim, o cansaço ele é ainda maior. E óbvio, né? É uma jornada que tem que gostar. E competições mata-mata, muitos times vão ficando pelo caminho, né? O Joinville segue nas competições. Segue nas competições e jogando em alto nível, né? Mesmo nos dias que não dão certo, como foi contra o Pouso Redondo e o Jack vai ter a chance de recuperar em casa, como eu posso dizer, não é um time que deixa de vencer, de batalhar, não é um time que Sim, deixa um de time disputar, competitivo, competitivo, extremamente competitivo. equilibrado. E o que mais me surpreende, e aí eu acho que no futsal é um pouco diferente do campo, é que esses caras eles estão juntos por muito tempo, né? Eles viajam juntos, muito tempo dentro do ônibus, é uma convivência que consegue ainda assim fazer dar certo. Ano após ano, a gente vê grupos e mais grupos do futsal, de certa maneira, muito mais unidos do que o campo, na minha visão. É um prazer ver o futsal jogar e você vê, mesmo que na derrota, você vê os torcedores no campo, você na quadra, tirando fotos com os jogadores. Tem uns ou outros que acabam criando certas inimizades. O Jutsu mesmo não gosta do Éder Lima, né? Ele não gostava do Éder Lima. Mas, para outros, o Éder Lima era um ídolo, era um craque. E, particularmente, acho que foi um grande jogador. Não jogou tanto no Jack Futsal para ganhar títulos expoentes, mas com certeza essa diferença do futsal para o campo faz com que as coisas sejam um pouco diferentes nessa relação torcida e time, né, Almanac? Sim, com certeza. Visto os gols aí de Jack e São Lourenço e Jack, a gente repassa a agenda do Jack. O Jack volta à quadra neste sábado contra o Praia, lá em Praia, pela LNF, 18h30, mais um jogo aí nessa semana de viagens do futsal tricolor. E também saiu ontem o adversário da Copa LNF, é aquela Copa onde sempre os adversários da Liga da Copa LNF Ouro contra a Silver, basicamente a primeira e a segunda divisão. Jack São Caetano, lá em São Caetano, nesse regulamento é sempre quem está na primeira divisão joga com quem está na segunda divisão, sempre na casa do adversário, empatou, é pênaltis, certo? Não tem data ainda, o primeiro jogo deve acontecer, aliás, o primeiro e único jogo deve acontecer na primeira semana de agosto. Muito obrigado aí ao Marcão e à página do Futsal Tricolor, sempre trazendo as informações em primeira mão para o Joinville. Falando de futsal, a gente deixa de falar de futsal. A gente agora fala sobre Joinville Esporte Clube e que agora é a hora de entrar na dor, no âmago. Falar aquilo que a gente não gosta de falar, mas que tem que ser falado. Afinal, o Joinville foi eliminado na Série D, não tem disputas para acontecer até setembro, quando inicia a Copa Santa Catarina, e o foco vira os bastidores, né? Não tem outro assunto que permeia a situação do tricolor. E nessa última terça-feira, foi terça? Foi, né? Tô tão perdido no calendário. Me Isso, desculpa, gente. Pai de terça-feira. primeira viagem, ele perde perde o calendário. Terça-feira à noite. Terça-feira à noite. Estivemos lá na OAB, onde o Conselho Deliberativo do GEC, com uma boa participação, no começo chegou meio com pouca gente, mas de repente foi chegando. Foram chegando os retardatários. É que o horário ele foi um pouquinho cedo, né? 18h30, daí o pessoal ainda estava em seus trabalhos. Mas foi uma reunião longa. Eu particularmente não consegui ficar até o final, precisei ir para casa. Mas foi uma reunião de muitos assuntos estridentes, polêmicos, Almanac, que a gente vai discutir aqui hoje. O primeiro deles foi a reunião começou com a apresentação financeira de 2025, as contas que deveriam ter chego e sido apresentadas até março pelo estatuto e foram apresentadas na terça-feira. Foi justificado pela diretoria executiva sobre a troca dos escritórios de contabilidade e a partir daí as contas começaram a precisar serem revistas e acabou atrasando e a gente chegou em junho, 2 meses depois do prazo, e foram apresentadas.
É ruim atrasar? Sim, é ruim. Mas muitas vezes a gente não teve essas contas apresentadas. Então, é, é um puxão de orelha e que o próprio conselho conversou e deixou muito claro para a diretoria executiva. E um detalhe que me chama a atenção são as informações que são levadas ao conselho, e eu estou lá há um bom tempo. Nem sempre foi tão claro e evidente as informações financeiras do Jack. Já vi muita apresentação. Aqui é um pouco mais de explanação, né, Marac? Tô abrindo o coração, pensando no que eu vou falar, mas falando, só o que vem na mente. Informação que a gente já sabia, né? A gente já tinha noção, a gente já sabia sobre o rombo e sobre os gastos que o Joinville tinha feito em 2025. Tanto é que o Jack teve que buscar um empréstimo junto à Sporteca. Há sempre uma discussão sobre gasta-se mais do que se arrecada, e aí o Jutz fica louco com isso. O Jutz, ele. Mas aí Se trouxer o Jutz pro debate aqui, ele fala 20 minutos. Aí a gente passa, tem meia hora de programa, nós vamos 1h30, mas é sempre bom conversar com o Jutz porque ele tem uma visão muito clara do que precisa ser feito. E todo mundo acredita, né, que esse gastar menos do que se arrecada é o caminho correto. Sim, é o caminho correto. Mas, Almanac, eu te trago para a conversa e te questionando. É uma pressão também colocar esse gasto na ponta da agulha e não pensar que você vai conquistar mais patrocínios e não gastar mais do que se arrecada, porque se for assim, o time do Joinville tem uma folha de R$150 mil mensal. Fazer futebol no nível em que o Joinville estava, para o nível de Copa do Brasil, Série D, aliás, não estava na Copa do Brasil não, mas Série D, Campeonato Estadual, com 150 mil, é ter que fazer aquilo que o Joinville nunca conseguiu fazer. E não é essa gestão, A ou B, e também não estou aqui defendendo a gestão de 2025, as pessoas que estavam lá e tudo mais, mas é difícil fazer futebol de tudo o que se tem, e todo mundo sabe disso, mas é aquela escolha. Vai gastar a mais, projetando que vai conseguir um dinheiro a mais, correndo o risco de não conseguir, e correndo o risco de tomar revés no campo, ou vai fazer um time humilde com uma folha baixa, correndo o risco de tomar sapeca em todos os jogos e sofrer pressão da torcida? Porque uma coisa é gastar e fazer uma folha de 150 mil com o Pipoquinha Futebol Clube de uma cidade que não tem torcida, e a outra coisa é fazer com o Jack. Quem é que tem a coragem de assumir um time com uma folha baixa só porque não tem dinheiro para pagar, né? Então, fica sempre aquela história: vou gastar mais e buscar o dinheiro, eu vou gastar pouco e ver que o time não vai bem em campo e aí também, de fato, não conseguir arrecadar mais para trazer mais jogador. Como fazer esse balanço, Almanac? Fazer esse equilíbrio financeiro ele é extremamente difícil, né? Considerando também o momento atual que o clube está, né? Então, o Joinville, que no seu auge aí teve o quê? 12, 15 mil sócios, hoje tem 2 mil ativos, né? E talvez seja, né, a receita mais garantida, digamos assim, porque as outras a gente, né? Hoje tem patrocínio, amanhã não tem, enfim. Se clubes de Série A para equilibrar a parte financeira muitas vezes já é difícil, imagina o Joinville na posição que ele acabou chegando, e aí que tu fala em relação à pressão, eu não creio que no Avaí, no Figueirense, no Criciúma ou na Chapecoense tem a mesma pressão que a gente tem aqui, até por ser uma torcida maior do que desses times que eu citei. E assim, a gente fala futebol profissional. O que profissionalizou há muito tempo foi os jogadores. O jogador, né, que tem o salário dele, é profissional. Agora, as direções muitas vezes são feitas de pessoas abnegadas. São pessoas que têm a sua vida particular, que têm família, que têm sua empresa, que não recebem, né, nada do clube, né, até onde a gente sabe, e aí tem que tocar a sua vida particular e tocar o clube como algo que
ele não tem retorno financeiro nenhum e é só pancada, né? Então, fazer toda essa receita de bolo aí funcionar, o bolo crescer e ter os ingredientes para esse bolo é difícil, né? Então, uh, eu acho que essa diretoria atual ela errou muito, erra em muita coisa, mas eu acho que ela acaba sofrendo uma pancada que muita gente lá atrás não levou. E aí tá sendo respingado coisa que até hoje, né? Já recebeu um clube cheio de problemas, completamente endividado, aí tem RJ para pagar, enfim. Então, ficar só apontando o erro é fácil, né? Eu acho que se a gente torce para um clube que é um clube associativo, a diretoria são torcedores. Então a gente tem que se unir, porque se o Derian consegue fazer uma boa gestão, é bom para todo mundo, né? Então, claro que ele, né, volta e meia anda falando umas coisinhas que não deve, mas também ninguém é de ferro, né? Ficar levando pancada é complicado, é difícil. E, né, o pessoal às vezes fala em covardia. Pô, eu acho covarde a pessoa que está em casa que poderia estar contribuindo pelo Joinville e não está. Assim, pô, se vai conseguir fazer mais, vai conseguir fazer melhor, faça. Tá esperando o quê? Assim, pô, eu, torcedor do Joinville, o que eu posso fazer pelo Joinville? Se o Derian me ligar, daqui a pouco eu tô lá no CT, eu troco aqui a sala que a gente tá e pronto. Se eu puder contribuir de alguma forma, só que eu estou aqui tentando contribuir, falando da história do Joinville, como comentarista, eu não tenho as qualificações que precisa e nem a questão financeira, porque se eu tivesse 5 milhões, eu depositava ali, pronto, já ia resolver bastante coisa. Então, tu tocou em alguns detalhes que de fato também me pegam, né? Eu tô no conselho desde 2018. Eu já vi bastante coisa nesse conselho. Eu acho que o conselho deliberativo hoje, ele é muito atuante. Inclusive, a reunião que aconteceu nessa terça-feira foi uma reunião extraordinária. Tá claro o conceito para ti? Reunião extraordinária e reunião ordinária? Ordinária é quando precisa estar, é regra, previsto no estatuto. E se eu muito me engano, não me falha a memória, o Joinville tem previsto 6 reuniões do Conselho Deliberativo no ano ordinário. E já tivemos quantas, contando as extraordinárias? Aí, ô Manac, toda semana tem um invite lá e eu já perdi as contas. O pessoal gostou da reunião do conselho. Não, mas é porque a reunião, o conselho deliberativo, e aí eu vou falar aqui porque outros integrantes do conselho também têm microfone na mão, né, e também falam suas opiniões. Eu sou muito mais torcedor do que jornalista, e é por isso que o Almanac sempre está nos nossos programas para dar o cunho jornalístico que a gente precisa. E o próprio Chico, o estudante de jornalismo, na época que o Casagrande estava aí também. Eu sou muito mais coração do que canudo. Minha formação é outra. Minha formação é totalmente alheia ao jornalismo. Minha formação é de torcedor. Eu sempre quis entender o que acontecia no clube. E dentro do conselho, tu entende o que acontece no clube. Hoje, sempre se falou, né? Não tem oposição no Joinville. É mentira. Existe oposição. Uma oposição velada que fica ali olhando pelos cantos para ver o que vai acontecer e muitas vezes joga suas pedras para quem está exposto. Óbvio, todo mundo fala, né? Mas errou, o D'Artagnan errou, o Derian errou. Cara, faz parte, todo mundo errou. Todo mundo. E aqui não é um programa para passar a mão na cabeça de A ou B. Tanto é que, particularmente, a gente vai entrar no assunto agora das contas não aprovadas. Eu votei contra. Eu também não aprovei as contas apresentadas. Eu queria parabenizar o auditor que fez o relatório, muito detalhado. Assim, foi um pitbull, tá? Eu queria ele no meio-campo do Joinville. Porque, assim como o Dr. Lolato, quando conseguiu a RJ, o cara foi no detalhe. E a postura dele foi muito boa, porque ele não estava em nenhum momento com nenhum sorriso. Ele realmente estava preocupado com o Joinville, assim como eu estava. E não sei se todo mundo dentro do conselho tem a mesma preocupação
que aquele auditor tem, que as pessoas que estavam lá têm, porque para deixar a família de lado e ir para a reunião do conselho, para ouvir o que a gente está ouvindo o tempo todo, não é fácil. Não é fácil como conselheiro, não é fácil como torcedor. Você entra na reunião, dá vontade de sair fora, largar tudo e abandonar, mas a gente não abandona porque a gente gosta. E a gente sempre vai decidir em favor do Joinville Esporte Clube. E é por isso que, no relatório do auditor, falaram, as contas foram reprovadas. Eu tenho meu pormenor aí, meus 5 centavos, que é, o relatório dizia, não recomendamos não aprovação das contas enquanto os documentos A, B, C ou D forem entregues. Isso é uma coisa. A diretoria vai ter o momento dela agora de ir buscar os documentos que faltaram e que a auditoria pegou, que são necessárias para as contas serem aprovadas. Aprovar ou reprovar não quer dizer, o cara gastou mais do que ele deveria, então eu vou reprovar. Não, não é assim que se decide, não é assim que se aprova ou reprova contas. Se aprova ou reprova contas se elas estão corretas, se elas são justas. E, como faltavam documentos, a recomendação foi a não aprovação até a entrega. Então, já vi que alguns comentaram, porque tem que demitir a diretoria que teve a conta reprovada, vai ter que punir a diretoria. Não, eles têm o prazo deles para fazer com que os documentos que faltaram sejam apresentados. Ponto. Criar essa lausa de novo não ajuda em nada o Joinville Esporte Clube. Impeachment, demissão da diretoria. Cara, o que ajuda isso? Nada. Não tem ninguém dentro do conselho hoje que queira assumir o Joinville Esporte Clube. Nós estamos num processo de SAF por causa disso. Não tem outra saída. Então, é realmente um momento turbulento, que muita gente decide com o estômago, muita gente decide com política, e, de fato, o conselho ele é totalmente político, por isso que eu disse. Existe uma oposição, é uma oposição velada, que fica ali esperando os momentos para agir, e, infelizmente, o Joinville está à mercê disso. Sempre foi, não é novidade, assim como a equipe do D'Artagnan, quando assumiu em 2022, também se formou um grupo político para assumir o Joinville Esporte Clube, mas veio pelo caminho correto. Foi pelo Conselho Deliberativo, apresentou suas condições, tinha um plano, esse plano podem julgar se deu certo ou não deu certo, o fato é que aconteceu, seguiu o caminho correto, e mesmo que dizem, mas lá atrás o D'Artagnan também jogava pedra, que não sei o que, que não sei o que, beleza. Mas pelos caminhos corretos, seguindo o rito, seguindo as passagens, envolvendo as pessoas, envolvendo a comunidade. Então, é o tempo agora da diretoria voltar e elencar os documentos que restavam. Documentos esses, em algum momento também, não foram entregues porque não se tem o documento que comprovasse aquele cara. Sabe por que não se tem um documento? Não. Porque o Joinville deve para todos os escritórios de contabilidade de Joinville. Ou seja, tem problemas que fazem com que essas entidades que estiveram perto do Joinville também não queiram ajudar o Joinville. E é perfeitamente normal. Quando você é escorraçado, quando você é maltratado, é natural que você simplesmente saia e deixe de lado e você não queira mais ajudar. E é nesse momento que o Joinville está. O Jack precisa de apoio da comunidade, o Joinville precisa das pessoas dentro do clube para ajudar, e a gente já falou no Joinville diversas vezes, o problema do Joinville são pessoas. Terem pessoas que queiram e tenham capacidade de ajudar o Joinville Esporte Clube. E um detalhe que o próprio auditor falou, e que, de fato, foi um momento intrigante, um conselheiro perguntou, doutor, se você estivesse na posição de presidente do Joinville Esporte Clube, com os seus conhecimentos financeiros, o senhor acha que tem salvação? Aí ele olhou, parou, pensou, tem algum bilionário aqui? Não tem, não tem nenhum bilionário em Joinville que queira investir dinheiro no Joinville que vai puxar pela mão. Então, aí o Joinville vai ter que fazer o que não fez até o momento.
reconhecer que não pode gastar mais do que arrecada, e aí o Jutz sempre esteve correto nisso, repensar como fazer com que o clube sobreviva nesses próximos meses e anos e como fazer para se reerguer. Vai ser SAF? Ponto. A gente precisa da condição, terminar a nossa tarefa de rever o estatuto, que eu já disse aqui também que para mim está atrasado, deveria ter sido feito mais rápido, mas aí já tem uma equipe trabalhando em cima disso. Aguardar aí o Tega e a equipe da Sporteca finalizar o lado deles também, da parte de contrato, e o sócio decidir. Se ele quer, e para mim são duas escolhas, se ele quer uma SAF para o Joinville Esporte Clube e vender o clube, ou se ele quer até abrir mão de uma Copa Santa Catarina e recomeçar na Série B do Catarinense, com uma folha muito mais enxuta e muito mais humilde. Eu acho que passa por essa escolha. Porque hoje o Joinville não tem condição de montar um time competitivo, não tem dinheiro hoje para jogar uma Copa Santa Catarina e ganhar vaga na Série D ano que vem. Essa é a realidade. Mas aí tu quer disputar a Copa Santa Catarina? Olha, Manac, quando se fez essa pergunta lá no conselho, eu pensei, será que eu quero ou será que eu não quero? Será que eu quero ou será que eu não quero? E aí eu vejo o Jutz na minha cabeça, né? Sempre, né? Quando me perguntaram se eu aprovava as contas ou não aprovava as contas, o Jutz veio na minha cabeça. Como é que vai aprovar uma conta que não tem comprovação de um determinado registro e que está indicado pelo auditor? Não posso fazer isso. Pelo Joinville Esporte Clube, esse é meu pensamento. E aí, vamos lá, né? Tempos e tempos, eu acho que confio muito no trabalho do André, por exemplo, que era o cara que estava lá na frente, que nos assiste. O André, ele é um excelente profissional. Desde que ele entrou no Joinville Esporte Clube, sempre teve as informações muito claras e colocando pra gente quando necessário. Nas reuniões de conselho sempre foi muito solícito e muito paciente para explicar tudo que aconteceu com as contas do Joinville, mesmo que não eram problemas de gestões da gestão dele, eram gestões passadas, e certamente vão conseguir, eu acredito, comprovar aquilo que o auditor quer de documento, né? Então, enfim, coisas que acontecem no Joinville neste momento que o torcedor precisa saber, e quem está assistindo o Joinville nesse momento é que gosta. Então, eu não tenho problema algum de ser sincero, de falar aquilo que eu penso para essa pessoa que nos assiste e que está com a gente aí há tanto tempo e não larga o Joinville, Manac. Certo? Certo. É isso. Beleza? Joinville Esporte Clube precisa da sua ajuda e a gente, quem sabe aí, se você quer falar mais sobre esse tema, quer debater mais, se você quer um vídeo somente sobre isso, comenta aí para quem nos assiste no YouTube ou manda uma cartinha lá pro Norival, lá da TV da Cidade. Ô Norival, fala para aquele guri lá, começar a falar mais, que a gente abre um espaço maior aqui no Joinville ou na TV da Cidade para aqueles que gostam do Joinville sempre. Fechou? E para finalizar o programa de hoje, Almanac, a gente tem esse final de semana agitado na cidade, tem joguinhos regionais acontecendo, o Sub-18 do Jack Crona está disputando por Joinville, venceu a primeira ontem por 5-0, volta à quadra na sexta, e aí você sabe o resultado lá no programa de segunda. Também tem Primeirona, tem Circos de Piraberaba no Costa e Silva no sábado às 15h15, Panágua e América no Ademar Garcia às 10h15, Pará e NB no Boa Vista, no Estádio do Papagaio. Conhece o Estádio do Papagaio? Não conheço. Estádio do Papagaio, Currupaco, domingo 10 horas da manhã, Serbe e Palmeiras, lá no Itinga 15h15, a Serbe tentando se recuperar da derrota para o Caxias e voltar a vencer na competição. Estacaville e Serrana, jogão no Ernestão, 15h15, a Serrana retornando à elite aí, já pegando o Estacaville, que está na liderança da competição. E Aviação e Caxias no domingo, lá no Vila Nova, às 15h15 também, o Caxias também tentando manter a liderança. Então, Panágua e América tem tudo para ser um jogão, Estacaville e Serrana tudo para ser um jogão, Aviação e Caxias também, aí os três clubes tentando manutenir a liderança da competição. Certo? Um abraço, meu amigo Almanac. Dia de programa difícil é dia de programa difícil. A gente também, notícia ruim também é notícia ruim. Pois Quer dizer, notícia Felton. ruim também é notícia.
Notícia ruim também é a notícia, né? Seguimos acompanhando o que acontece, né, no Joinville Esporte Clube, né, nos esportes aí da cidade. E é isso, meu amigo. Um abraço para quem nos acompanhou. Sempre uma satisfação enorme estar aqui na Arena Joinville, na cabine 21. Um abraço a você, meu amigo, minha amiga, a quem esteja com a gente pela TV da cidade ou pelo YouTube do canal de Joinville. Compartilha com os amigos, avisa lá que segunda e quinta tem programa às 9 horas da noite, tem as reprises nos horários alternativos e a gente se vê na próxima segunda-feira, eu, o Almanac e quem sabe quem mais pode pintar por aqui. Beleza? Valeu, um abraço, tchau, tchau.